Câmara dos Deputados e o Senado Federal sediarão nos próximos dias o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Até agora, o Fórum tem 22 delegações confirmadas, incluindo o novo Banco de Desenvolvimento, além das delegações brasileiras. Desde a sua primeira reunião em Moscou, em 2015, o Fórum Parlamentar do BRICS tem se consolidado como um mecanismo para ampliar o diálogo e a cooperação interparlamentar entre os países membros. Com os desafios do cenário global, entre eles o avanço de políticas protecionistas e o enfraquecimento do multilateralismo, o Fórum busca fortalecer a proposição parlamentar para que justamente solucionar questões que permeiam a ordem mundial e afetam os países do bloco. Eu sou William França e é para entender um pouco mais sobre a importância deste evento e o que representa o fato de ele ser realizado aqui, nas dependências do Congresso Nacional, que eu recebo neste Câmara Debate Especial BRICS, o deputado Fausto Pinato, que representa São Paulo pelo PP e que coordena as atividades do Fórum pela Câmara dos Deputados, e o deputado Luiz Carlos Rauli, que representa o Paraná pelo Podemos. Senhores, sejam bem-vindos a esse Câmara Debate Especial. Eu queria começar com o senhor, que é o coordenador do evento, uma rápida avaliação. O que se pode esperar deste fórum parlamentar que acontecerá aqui na Câmara, nas dependências do Congresso Nacional? Olha, eu estou muito otimista, né? Nós sabemos que 22 delegações de países, né, estando aqui no nosso país é muito importante, né? Essa questão desse debate do multilateralismo, né? Diversos regimes diferentes de governo, parlamentos diferentes, maneira de pensar diferente. Eu acho que isso colabora e muito, principalmente para o fortalecimento de relações e essa nova plataforma de futuro chamada BRICS. Tá certo. Deputado Luiz Carlos Rauli, o senhor tem uma extensa ficha de participação aqui na Câmara em vários mandatos. Como é que o senhor vê a Câmara e o Senado recebendo esse importante evento aqui? Sempre é uma honra muito grande receber, né, um fórum com dessa magnitude dos BRICS, que hoje representa mais de 3 bilhões de pessoas do mundo, né, em 10 países. E o Parlamento do Brasil precisa, né, estar com essa interlocução mundial. O Brasil até é muito acanhado nisso. Eu mesmo participei do Parlamento das Américas por quase 2 décadas, né? Cheguei a presidi-lo por quatro anos, tentando fazer o que os europeus já tinham feito, né, na década de 50, fazer uma integração dos países americanos, né, dos 35 países. E hoje o Brasil é membro dos BRICS, né, originário dos 4 primeiros, agora são 10, né, membros, mas não é membro da OCDE, que é o clube dos 38 países mais ricos do mundo. Então o Brasil precisa estar nesses 2 mundos, né, dos BRICS, que é o potencial dos emergentes, Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul, e os novos que vieram, né, o Egito e outros países. Mas também tem que fazer uma relação pública, né, manter uma interatividade grande com a OCDE e com a União Europeia. Então, e hoje, isoladamente, os Estados Unidos, que está jogando, né, pegou a bola e está jogando sozinho esse campeonato, né? Então, e claro, o Brasil está entre esses 2 mundos e é muito bom que todos esses parlamentares, né, venham ao Brasil, conheçam, sejam bem recebidos. O Pinato é craque nisso, né? Também não é tão antigo como eu, mas é já quase um veterano da casa, tem uma expertise grande nas relações internacionais. Tá certo. Eu vou pedir para o nosso diretor exibir para a gente a lista dos temas. São 6 os principais temas que vão ser discutidos neste fórum aqui em Brasília. Primeiro, a cooperação em saúde global. Segundo, comércio, investimentos e finanças. O terceiro, as questões ligadas à mudança do clima. O quarto, a governança da inteligência artificial. O quinto, a arquitetura multilateral de paz e segurança. E o sexto, o desenvolvimento institucional do bloco. Não dá para a gente hierarquizar quem é mais importante, porque cada um tem sua relevância. Mas eu queria começar com o senhor, deputado. Desses 6, o que o senhor acha que vai dominar? Na sua expectativa ou na sua avaliação, quem vai
ganhar mais destaque aí nessa conversa aqui em Brasília? Bom, eu estou com o professor Raul aqui, né, que é um craque na questão tributária, um guerreiro que entende muito disso, que colaborou muito com o país e colabora. Eu sempre tenho uma linha mais pragmática, né? Nós entendemos que os 3 temas principais, eu acho que os 3 primeiros, que é a cooperação de saúde global, né? Nós tivemos uma pandemia, onde dos países originários dos BRICS 3 traíram na frente, que é a Índia, a Rússia e a Índia, né? China, Rússia e Índia, que já tinham essa tecnologia. A Índia é muito desenvolvida na questão da indústria farmacêutica. É importante, porque nós sabemos que a pandemia, quando ocorreu, né? Os que saíram na frente têm que curar também aqueles que não tinham essa tecnologia. A questão de comércio, investimento e finança é fundamental, é o ponto central, que é o importa para o Brasil, porque hoje essa questão de esquerda e direita nós estamos deixando um pouco de ter um pragmatismo de realmente ajudar o país, né? A industrialização do país, que precisa de tecnologia, né? Investimentos, a questão de finança, que nós ficamos muito amarrados só na questão dos Estados Unidos, da questão do dólar, isso e aquilo, que dificulta muitas vezes países como o Irã, Egito, outros países que não têm uma relação tão próxima com o Brasil, que possa, através do BRICS e do Banco dos BRICS, ter uma singularidade, uma simplificação para que possamos desenvolver o país. E a mudança do clima, né, que é o tema que eu também estou muito focado, porque nós sabemos da importância de preservar o meio ambiente, né? Sabemos que o Brasil tem uma responsabilidade, agora nós temos que parar, né, que esse gerúndio, desse mimimi, né, da Europa ficar falando, né, outros países ficaram falar e realmente ver o que eles realmente vão fazer pelo Brasil. Nós sabemos que o Brasil tem a Amazônia, né, temos a selva amazônica, temos Mata Atlântica, rios, tudo isso, mas nós não podemos tirar nossa capacidade de desenvolver. É muito bonito os franceses, outros países ficarem aí falando de preservar, é importante, mas eles precisam fazer alguma coisa efetiva para o Brasil, né? Não adianta a gente falar em preservação do meio ambiente e as nossas professoras estão dando aula em escola de madeira, crianças desassistidas na selva. Não precisamos criar um mecanismo que preservar é lucrar, que preservar é simples. Poderia fazer um fundo soberano, né, dos países que mais desmataram, né, países que de certa forma não respeitaram a clima, a fauna, né? E eles pagarem para a gente manter essa selva vida. Isso eu acho que é o importante para o país, ter pragmatismo, fazer só discurso para a mídia ficar publicando, não é importante para o país. Tá certo. Vou usar a expressão dele, professor Raul, dos 6 temas da sua avaliação. Vamos... A saúde global, quer dizer, o que é a saúde, o que ela envolve, né? Primeiro, alimentação, qualidade de vida, medicamentos, vacinas, insumos, né? Que é muito importante. E envolve também infraestrutura de abastecimento de água, de esgoto, né? Que é fundamental. Então, o que o Brasil pode oferecer ao mundo? É o que está oferecendo hoje. Nós já estamos alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo. Quer dizer, nós não somos tecnologia de ponta em medicamentos, né? Mas temos o maior programa de saúde pública do mundo. Que é o nosso SUS. É o nosso SUS. E eu sou fã do SUS, e ele é o grande plano de seguro público, né, que o Brasil tem, que atende 160 milhões de brasileiros. É diferente desses outros grandes países dos BRICS que não têm um sistema como o nosso, nem a Índia, nem a Rússia, nem a China, né? Então, eu digo assim, os insumos de medicamento que a Índia e a China são muito fortes e o Brasil não tem, né? Nós temos grandes indústrias farmacêuticas, mas somos importadores de insumos. Então, aí a importância desse entendimento. O BRICS, o Banco BRICS, pode financiar essa infraestrutura de zerar, né, no país, no Brasil, nos países emergentes, né, dos 10 países, e tem dinheiro para isso lá no BRICS, para zerar com o dinheiro interno, né, um pouco de cada lado, zerar o abastecimento de água, 100% de água, 100% de esgoto e de lixões, que já ajudaria muito na saúde. E o Brasil pode estar fazendo isso de alimentar o mundo, né? Nós podemos dobrar a nossa produção de alimentos sem derrubar nenhuma árvore. Então, estou muito otimista. O comércio e investimento está dentro disso, né? Eu acho que saúde não deveria ser um comércio, deveria ser uma necessidade e alimento, saúde e alimento. Porque você tem N produtos, né, tecnologia, hoje que custa muito mais caro, gastamos muito mais com eles, né? Então, esses 2 pontos deveriam primeiro alimentar o povo, medicamento, saúde, né?
A mudança do clima está dentro desse processo de desenvolvimento, produção rural, industrial, né? Comercial, navegando pelos ares, né? Pelos mares, né? Isso tudo gera poluição, mas eu vejo que aí você tem a COP, você tem todo um desenvolvimento. Claro que os BRICS originais, os BRICS aumentados, junto com a OCDE, tem grande responsabilidade. Nisso eu estou com o Pinato. França, querer dar pitaco aqui, fala, não, tudo bem, vocês querem ajudar a preservação da Amazônia, muito bem. É só vocês montarem indústrias limpas lá em Manaus, dobra, triplica o Parque Industrial de Manaus, deixa o estado da Amazônia rico, né? E eles controlam, não precisa derrubar nenhuma árvore mais da Amazônia. Nem de ONG. Hã? Nem ONG. Nem ONG, não precisa de nada, não é isso? Se a nossa Zona Franca já dá um up para eles, imaginem eles comprando e produzindo lá na Zona Franca. Deputados, um assunto que está nessa lista e que está criando todas as polêmicas nesse momento é o uso ou a regulamentação da inteligência artificial, que também está apontado como um dos temas aqui. Queria saber dos senhores qual é a leitura que o senhor faz, o que dá para tirar desse encontro, dessa conversa com os colegas parlamentares sobre esse tema? Olha, é importantíssimo. Inclusive o presidente Hugo Mota já montou, né, um grupo de trabalho, né, que é o futuro. Nós sabemos que tudo que é bem usado, a internet quando veio, ela veio para ser um mecanismo de estudo, de pesquisa, né? A inteligência artificial, hoje, daqui a pouco está fazendo cirurgia. Eu estive na feira na China, já teve cirurgia nesse sentido. Agora, tem uns pós e contras. Agora, não podemos deixar a terra da informática, a terra da inteligência artificial, a terra da internet sem uma regulamentação, porque ela foi feita para usar para o bem, mas ela pode ser usada para o mal, e nós precisamos fazer uma regra, no mínimo, né, que possa, de certa forma, identificar, por exemplo, qualquer tipo de uso que possa causar algum dano pessoal a algum país, né? Tem que ter uma certa segurança institucional nesse sentido, é o que eu penso. Tá certo. Deputado Raul, o senhor citou aí a OCDE e essas questões econômicas, a arquitetura multilateral que passa pela paz e segurança, mas ela passa por essa orquestração desses grupos, né? Que resulta ou não na paz e segurança, não é isso? Mas você vê que o conflito maior do mundo, né? Está lá na Ucrânia e Rússia, está dentro do BRICS, né? A China e os Estados Unidos são os dois maiores poderes militares do mundo, de inteligência militar, de equipamento, de software, de tudo. A Rússia é uma potência, mas não é tão grande quanto das duas primeiras nações. A Índia é uma emergente, né, enorme aí com o seu potencial bélico, que tem até bomba nuclear, eles têm China, Rússia, Estados Unidos, Índia, e nós não as temos, não queremos. Agora, o que custa para eles, né, intervir e acabar com as guerras? Né? Você acha que há espaço nessa reunião para tratar desse tema? Já deveria ter acabado, né? Essa mentalidade, né, de conflito é coisa do século XIX, nem do XX tivemos duas grandes guerras, né? Que dizimou milhões de pessoas. E um monte de outras pequenas guerras, mais milhões de pessoas foram mortas, né, assassinadas. E o terceiro milênio é o milênio da paz, do entendimento, do progresso, da ciência, da pesquisa. Deveria ser ao menos, né? Mas vai ser, os homens e mulheres de bem do mundo, e nisso entra um pouco da inteligência artificial, né? Acabar com essa fofoca, intriga, né? Tinha um espanhol no clube lá em Londrina, do Rotary, esse clube vai acabar. Mas por quê, seu Molina? Muita fafuca. O que é na rede? É muita fafuca e pouca coisa séria, né? E a fofoca, a intriga, qual que é o pecado que Deus mais abomina, né? A intriga. Né? Deputado... É uma coisa maluca, né? Deputado Fausto, um dos itens que consta é esse desenvolvimento institucional. Como é que se faz, tentar explicar para o nosso telespectador, como é que o Brasil, que é um país gigantesco, mas tem uma língua própria e a gente tem uma economia, o deputado falou das grandes economias do mundo, a gente tem entre a 9ª e a 10ª economia do mundo, embora não participe do clube dos grandes, mas temos potencial para isso. Como é que a gente se relaciona com os outros parlamentos? Para o nosso telespectador, aquele que está acompanhando esse programa, entender como é que funciona isso na prática. Vocês sentam juntos, conversam, o que resulta? Me explica, por favor. Olha,
Os países originários a gente já tem mais uma tratativa, já até trocamos apps, né, chat, WeChat e outros aplicativos, né. Os novos, confesso que é um desafio, vai começar agora, porque eles entraram faz pouco tempo, né, então estamos construindo essa relação. Eu não tenho problema nenhum, nós temos... Tradução simultânea? Tradução simultânea, hoje tem até o aparelhinho que você fala e já responde, né? Temos tradutor já nos aplicativos e estamos todos muito otimistas, né? Porque eu gosto muito de conhecer outros países. E os BRICS, na verdade, né? Eu sou um cara muito objetivo, na verdade os BRICS veio como um grito de socorro. Nós sabemos que há uma ordem mundial aí, né? Os Estados Unidos, primeiro, eu admiro o povo americano pela história deles, né? Viraram essa grande potência e tal, mas não dá mais para ficar do jeito que eles querem. Eles querem ser o grande xerife do mundo, né? Tá bem na cara que o poderio militar deles praticamente não é só para defesa, mas sim para manter a economia deles, né? Então nós precisamos, de certa forma, juntar esses pequenos países médios, grandes, tem que entender que cabe sim 1, 2, 3, 4, 5 potências do mundo, ninguém manda no mundo, né? Nós temos que baixar um pouco a bola. Você vê, o presidente americano ganhou a eleição, voltou, né? De uma maneira inábil, praticamente ter que recuar com a China, ter que recuar com a Europa, né, falando besteira, agora querendo interferir na nossa soberania aqui, né, precisa acordar para a vida, né, e nós sabemos que numa discussão mano a mano, e aqui o Raul falou da OCDE, falou de outras instituições, nós sabemos que isso aí tem um jogo, vamos dizer assim, de carta meio marcada a nível mundial, né, e as ideologias não podem estar acima mais do interesse mundial. Nós temos que respeitar se um país é muçulmano, ele é muçulmano, se ele é democracia, se ele é monarquia. Nós não podemos impor. Eu, por exemplo, sou defensor da democracia e redutivo. Sou a favor, você sempre a favor da democracia. Agora, isso não quer dizer, né, que um Brasil igual o nosso não pode negociar com o Irã, porque os americanos é brigado com o Irã. Não pode negociar com a China, que é a maior parceira comercial do Brasil, porque eles não querem. Dá até impressão, você lembra na escola, tinha aquele gordinho rico que era o dono da bola e do campo, e só jogava quem ele queria. Tá na hora de acordar e o BRICS vem como um grito nisso. Eu queria saber, por que fazer só negócio em SWIFT? Porque onde está escrito tem que fazer tudo em dólar? Porque a compensação só em cima deles. Eles embargam quem eles quiserem. Então, o BRICS vem como um grito de esperança, né, de países totalmente diferentes, de culturas diferentes. Então ele tem um intuito mais democrático, apesar de ter países integrantes que não são tão democráticos, mas vem com o intuito de democratizar o mundo. Dar voz a esse pessoal. Sem dúvida. A quem não tem voz. É essa a visão sua também? Não, um pouco. Eu sou América, né? Eu sou pela integração dos 35 países das Américas. E esse foi o maior erro cometido pelos Estados Unidos. O Canadá sempre desejou essa integração e sempre ajudou. Tanto que foi o Canadá, o parlamento canadense, que criou o Parlamento, o Parlamento das Américas, que reúne, né, é uma organização que existe em paralelo à OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, a América para os americanos. O problema é que se os americanos tivessem feito com as Américas o que eles fizeram com a China e com o Japão, nós já estaríamos no primeiro mundo. Essa é uma crítica direta ao Congresso americano e aos governos americanos, democratas e republicanos. Nós queremos crescer e prosperar. Não queremos ficar vivendo de favores. Um dinheirinho aqui para aqui. Não precisamos disso. Nós precisamos de desenvolvimento e parcerias igualitárias econômicas, sem barreiras, né, para que o Brasil possa desenvolver, e todos os países vizinhos. É igual aquele campo de milho que o fazendeiro, né, é uma parábola dos tempos atuais. Eu tenho o melhor milho do mundo aqui, né? E você dá a sua semente para o vizinho. Eu falei, é claro. Se eu não der a melhor semente para o vizinho, o meu milho não vai ser o melhor do mundo. Então, a riqueza das espigas de milho ricas dos Estados Unidos, que foi para o mundo, a Europa hoje, a OCDE tem um PIB per capita quase 3 vezes maior que os do BRICS, né? O nosso é 18 mil dólares, maior do que o nosso é 10, 11 mil dólares, e o da OCDE é 47 mil dólares. Quer dizer, e eles são população menor, né? A OCDE, e nós somos com mais gente e com mais pobres. Então,
Quando que o mundo vai ficar melhor? Quando as distâncias dos mais ricos dos mais pobres se aproximarem. Então, isso é desenvolvimento econômico, né? Social, educacional, eu acho que pode vir num crescente. Nós estamos resolvendo nossos erros aqui, tá? Reformando a nossa estrutura econômica, microeconômica. Ainda somos vítima desse arcabouço mundial, pagamos a maior taxa de juros do mundo ao lado da Rússia, né? Nós não merecemos isso, que a nossa dívida pública dos BRICS é bem menor do que a dívida pública dos países ricos. Então, a gente tem, a inflação não é tão diferente. Então, os nossos indicadores são bons, né? São bons. E o Brasil, especialmente, tem indicadores melhores do que os da OCDE, né? E eu gostaria que esta reunião fosse de sucesso, mas ela tivesse como objetivo entrar na OCDE, porque agora com a reforma tributária eles vão autorizar, que era o grande impedimento, daquela planilha de 200 itens, a mais importante é o IVA, está sendo criado a partir de 2027, e fazer o Brasil, né, entrar no ritmo do crescimento. Aliás, faz 4, 5 anos, desde de 21 que nós estamos crescendo, uma média boa de 3. Né? Torcer para que isso continue. Tá certo. A gente está caminhando para o nosso final, passa rápido o tempo. Eu queria ouvir do senhor, que comecei com o senhor, começar também o encerramento, uma expectativa, assim, o que o senhor espera que na próxima semana, pós-BRICS, a gente possa voltar aqui e dizer, foi um sucesso? Sim. Primeiro, dar uma resposta dura para os americanos, para eles começar a cair a ficha, que tem uma diferença entre ser líder mundial e chefe mundial. Isso é igual na Câmara, o líder e chefe. Que liderar é saber ouvir, saber dividir, saber ajudar a prosperar. Né? O líder, você não tem medo, você tem respeito e carinho por ele. O chefe, você tem medo. Isso é a primeira resposta que nós damos. Porque, como disse aqui o meu nobre colega, que é estudioso e expertise, tiveram muito tempo de fazer isso para nós e não fizeram. Né? E vem empurrando a gente com a barriga, e vem fazendo isso e aquilo. E agora eu acho que esse grito desses países emergentes, né? Tendo a China, tendo a Índia, tendo a Rússia, né? Tendo o continente africano, que tem uma dívida, a Europa tem uma dívida com esse continente, temos nós aqui no Brasil, os latinos, né? É uma maneira da Europa acordar e mostrar que os americanos, né, não pode querer liderar sozinho. Cabe 2, 3, 4, 5 países liderando. Por que só um liderar? Né? E como diz o Áureo, o que eu quero é ver o meu povo brasileiro empregado. Nós perdemos a industrialização, nós não temos competitividade, porque não temos tecnologia. E só a favor de ter a commodities, nós temos muita tecnologia na nossa commodities, mas só a commodities mantém a balança comercial, mas na verdade nós estamos enriquecendo outras indústrias, porque eles agregam valor nas nossas commodities. Agora, escolher agora é igual o PT ficar falando de Cuba. Cuba é exemplo do quê? Não. Os americanos, puxa, eu amo os americanos, gosto de viajar lá, mas a hora que eu olho a balança comercial, o caminho o Brasil desenvolveu hoje é a China, os árabes e os BRICS. Tá certo, então. Deputado Raul, a gente está caminhando para o final. O Brasil teve no ano passado o P20, esse ano recebe o BRICS. O Brasil está dentro desse cenário? Sim, sem dúvida. O Brasil é a 8ª economia do mundo, né? Poderia ser a 4ª do mundo se não tivesse cometido os erros são nossos, né? Quer dizer que eu falo da parceria americana para as Américas, claro, independente disso nós já poderíamos ter crescido muito mais, mas nós cometemos nossos erros, nós mesmos, por conta das nossas iniquidades. Eu vislumbro o futuro, quer dizer, a democracia é um bem que a gente não abre mão, o estilo de vida ocidental, né? Tanto que a China desenvolve no estilo de vida ocidental. A Índia também, embora seja muito grande, né? Tem várias Índias lá, né? O Oriente Médio, os países árabes, né, islâmicos, não, eles têm o seu modo de vida, estilo de vida. Nós respeitamos, mas não queremos esse estilo de vida para o Brasil, não. Nós somos multirraciais, né? Aqui os nativos, os europeus, os asiáticos, nos encontramos e formamos uma nova civilização. E é isso que nós vamos receber aqui. Então você vem aqui, a delegação russa, nós temos milhões de descendentes de russos, né? Nós temos muitos chineses hoje aqui no Brasil, né? Indianos não muito, mas tem, né? Egípcios. Então eu acho que o Brasil é um grande anfitrião, a diplomacia parlamentar é muito boa,
o Itamaraty Expert nisso vai estar ajudando, né, no processo. Receber de braços abertos, com estilo brasileiro mesmo, integrar esse pessoal e fazer parcerias que sejam boas para os dois lados. É isso que eu espero. Tá certo. Deputados, desejo sucesso no evento, que eu vou estar participando aqui também, mas por parte aqui da TV. Os senhores vão estar na interlocução direta. Sucesso aos senhores e a todos que participarão deste evento, e agradeço a participação dos senhores aqui. Obrigado. Eu conversei aqui com o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, sobre as expectativas para o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Quer saber mais detalhes sobre esse tema que tratamos aqui? Acesse uma página especial que temos no nosso portal na internet, câmara.leg.br/BRICS, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.